Olá pessoal, então hoje aqui vamos estar para mais uma aula do nosso curso de microcontroladores PIC 16, utilizando aqui a plataforma do MPLAB XIDE e o compilador XC8, certo? Então, no nosso último vídeo, a gente acabou iniciamos o estudo da parte de interrupções, né? Começando ali explicando o que é a interrupção, falando o conceito básico lá de ciclo de máquina, né? Que é muito importante para essa parte de interrupção por temporização, né? Que é esse tópico que a gente está estudando agora no nosso curso, certo? Então a gente fez toda a configuração, alguns cálculos de como perceber, né, calcular corretamente o tempo de estouro, né, em quanto tempo essa interrupção irá acontecer, né? Então lá a gente viu que existem alguns outros timers, certo? Então a gente viu que o timer 0 é um timer de 8 bits e hoje nessa aula a gente vai partir para o estudo do timer 2, né, que é um outro timer também de 8 bits, né? A gente vai pular o 1 por enquanto, que o timer 1 tem uma configuração um pouco diferente do timer 0 e do timer 2, né? Então a gente vai direto para o timer 2, porque já é um conhecimento bem parecido dos dois na configuração. Tanto que a aula hoje será bem menor do que a gente estava falando, certo? Então vamos aqui tem a nossa ideia, mas agora a gente vai aqui para o nosso material PDF que temos aqui, no qual nós vamos estar estudando, certo? Então aqui tem a parte aqui, a interrupção do timer 2, né? E microcontroladores PIC. Então agora a gente vai entender como é que funciona, como é que configura. Lembrando que ele é uma forma bem similar ao timer 0, né? Então bem que a gente fala, né? Que ele vai ser um contador de 8 bits, certo? Que ele vai contar de 0 a 255, como aqui fala, né? Então como é que funciona esse timer 2, né? Então a gente tem alguns registradores, como sempre, como qualquer coisa no microcontrolador, a gente tem que editar alguns registradores para configurar corretamente e conseguir utilizar esse timer da forma correta, né? O primeiro registrador que a gente vê aqui é o PR2, né? Então esse registrador é como um limite, né, para o timer 2. Então quando o contador timer 2 atinge o valor do PR2, né, o timer 2 vai realizar o estouro dele, né? Então o timer 2 ele tem um contador próprio, né? Então como é que a gente identifica esse estouro? É quando esse timer 2 aqui, esse registrador que vai estar guardando essa contagem, quando ele for igual, né, ao PR2, a gente vai ter esse estouro, né? Então aqui imagine se você definiu o PR2, né, esse registrador como 100. Então quando o timer 2 contar de 0 a 100, ele estoura e volta a contagem do zero, certo? Então aqui já não dá uma possibilidade melhor de controle, né? Quando a gente estava estudando lá o timer 0, a gente acabou observando que se eu quero uma contagem de 0 até um valor X, eu tenho que inicializar o contador, né? O contador do timer 0 em um determinado valor, de tal forma que quando ele chegar a 255, esse tanto, né? Desse ponto que ele começou até o 255, ter o valor que a gente quis, né? Então no exemplo anterior a gente inicializou lá esse contador como 6, certo? Se vocês podem ver na aula anterior, para poder que de 6 até 255 ia dar 250 contagens, né? Que aí era o necessário lá para a aplicação que a gente estava propondo naquela aula, certo? Aqui não, então eu posso configurar esse PR2 já definido a quantidade de contagem, né? Então é um pouco mais simples de eu fazer essa configuração aí, né? Já que eu já acerto o valor máximo de contagem no PR2. Então eu não controlo o contador diretamente do timer 2, né? Mas eu faço esse controle de números de contagem pelo o registrador PR2 aí, que está aqui, certo? E aqui a gente tem dois novos conceitos, tem um novo conceito, né? No timer 0 a gente viu a questão do pré-scale, certo? Que aí é o tanto de contagens, tanto de estouro desse, quantos ciclos de máquina, né? Eu preciso ter para que esse meu contador do timer, né? Do temporizador que eu estou trabalhando, aumente em 1, né? Então, ou seja, se eu colocar lá um pré-scale de 1 para 4, ou seja, eu vou contar 1 no meu contador a cada 4 ciclos de máquina. E agora aqui no timer 2 a gente tem esse conceito de post-scale, né? Que é depois do timer 0 estoura, né? O post-scale pode definir quantas vezes ele deve estourar antes de realmente avisar ao microcontrolador que houve um estouro, né? Desse contador, né? Então lá no timer 0, fazendo esse paralelo, né? Toda vez que eu tinha um estouro do meu timer 0, né? Ele já indicava que houve esse estouro e já gerava a interrupção do timer 0. Aqui no timer 2
é um pouco diferente, né? Se eu trabalhando com esse pós-scale, eu posso indicar quantos estouros são necessários para realmente esse timer gerar uma interrupção no meu microcontrolador, né? Que ele vai mudar lá a flag que ocorreu aquele tipo de interrupção, né? Então, sei lá, cada 10 estouros do timer 2, eu vou indicar que aí realmente vai ter a interrupção que vai parar o meu código principal e vai executar algum trecho de código importante na minha aplicação, né? Então, bem que fala, né? Ó, então, por exemplo, se o pós-scale estiver configurado de 1 para 4, o timer 2 precisa estourar 4 vezes antes de gerar realmente uma interrupção no meu microcontrolador, certo? Então, a gente vê que a gente tem alguns parâmetros a mais, né? Que a gente pode fazer esse controle do tempo de estouro, o tempo que vai acontecer a interrupção baseado aqui no timer 2, né? Então, eu posso controlar o PR2, que é a quantidade de contagens. Posso configurar o pré-scale, que ele também tem um pré-scale, que é quantos ciclos de max eu preciso ter para incrementar no meu contador. E também eu posso configurar o pós-scale, né, que vai dizer quantos estouros do timer 2 tem que ter para realmente gerar uma interrupção, né? Então, como é que a gente faz a configuração? A gente destacou primeiro aqui os conceitos diferentes que tem dentro do timer 2, e agora a gente vai ver como é que realiza a configuração, né? Então, a gente já falou aqui, tem o PR2, que é a quantidade de contagens que a gente vai ter. Tem o pré-scale, né? Que é igual, o mesmo conceito do timer 0. Então, a gente vai escolher o pré-scale que determina a frequência da contagem, certo? E pode ser de 1 para 1, de 1 para 4 ou de 1 para 16, dada a configuração que a gente pode ver no datasheet, certo? Então, aqui, habilitando as interrupções. Lembrando que aqui o timer 2 já é uma interrupção de segundo nível, né? Então, a gente viu lá que o timer 0 é o de primeiro nível, então ele só precisa do G e E igual a 1 para poder gerar essa interrupção no timer 0. Como o timer 2 é uma de segundo nível, eu preciso tanto que a G e E e a P e E estejam habilitados para poder eu conseguir identificar, o meu computador consiga identificar essa interrupção, né? Então, esses bits estão lá no registrador intcom, né? Como a gente já foi explicado lá no vídeo anterior. Qualquer dúvida é só a gente ver. Certo? E para habilitar de fato, a gente tem um bit de enable, né? Parecido com o timer 0, que a gente tinha lá o TM0 IE, aqui a gente tem o TMR2, que é o do timer 2, e IE, que é o bit de habilitação dessa interrupção. Então também tem que colocar ele como 1 para habilitar a interrupção específica do timer 2, né? Então com essas configurações a gente pode já controlar essas tarefas aí, através gerar interrupções e executar trechos de código utilizando o timer 2, certo? Então, para configurar o pré-scale, né, e o pós-scale, a gente utiliza o registrador aqui T2CON, né, que é o timer 2 control register, o registrador de controle do timer 2, que é composto aqui por esses bits, né? A gente tem um bit aqui que não tem funcionalidade nenhuma, que é o bit mais significativo. Então, a gente pode setar ele tanto 0 como 1, que não vai fazer diferença. Então, aqui no nosso código que a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai setar ele como 0, certo? E a gente tem aqui oTout PS3, que vai até o PS0, né? Que eles são responsáveis pela configuração do pós-scale. Aqui tem se eu vou ligar o timer 2, né? O timer 2, que é que eu vou ter que colocar como 1 também. E aqui o T2CK PS1 e o PS0 vão controlar o pré-scale do meu timer 2, certo? Então aqui tem toda a configuração, né? Você pode deixar aqui um pouco parado, você pode parar e ler melhor aqui o texto do nosso PDF, né? Então assim, um exemplo, né? Se quisermos um pós-scale de 1 para 1 e o pré-scale de 1 para 1, devemos configurar o registrador T2CON dessa forma aqui, ó. Então, feitas as devidas configurações, a interrupção timer 2 já está ativa no nosso microcontrolador, né? E lógico, eu quero ter mais informações sobre isso daí. Então, a gente vai... Deixa eu abrir aqui o nosso datasheet. Tá, aqui a gente tem... Deixa eu colocar aqui para a gente visualizar. Então, aqui a gente já tem o datasheet do microcontrolador que a gente vai trabalhar, que é o F877A. Também aqui tem o Timer 2 Module, né? Que a gente pode ler. E aqui tem todas as configurações desses bits aí
como é que cada valor desses bits vai configurar o meu time, né? Então, bem aqui está lá o que a gente acabou de ver, lá na apostila, tudo lá que eu acabei de colocando, e aqui, né? Por que eu não coloquei naquele material? Para incentivá-los a pesquisar o datasheet, né? Então, aí não implementado, vai ser sempre lido como zero, então a gente vai setar ele como zero na nossa programação. Aqui tem a questão do POSIX-Scale, certo? Então, aqui a gente vê que são 4 bits, e aqui a gente vê que cada um ele segue a contagem binária, né? Então, 00, ele, todos como 0, é POSIX-Scale de 1 para 1. Aí vai subindo até de 1 para 16. Né? Então, tem de 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, aí 1 para 4, e assim sucessivamente até que todos os bits sejam 1, que vai ser um POSIX-Scale de 1 para 16. Ou seja, a cada 16 estouros do meu timer 2, aí sim eu vou ter uma indicação ao meu controlador que aconteceu a interrupção. Então, uma forma de... é um parâmetro a mais para a gente conseguir ajustar melhor o tempo de estouro que a gente deseja. Aí o timer é o TMR2 on, que é para ligar, e aqui o prescale, né? Como é só 2 bits, então eu tenho poucas opções comparadas quando eu vejo lá no timer 0, né? Então, aqui no timer 2 eu tenho 00 nesses 2 bits aqui, que vai ser um prescale de 1, aí 01 de 4 e 1, e o outro não importa, né? Quando tem X, quer dizer que o outro valor não importa, de 1 para 16. Ou seja, colocando aqui, se eu colocar só um nesse T2CK PS1 como 1, o outro aqui não importa se é 0 ou se é 1, ele já vai considerar que vai ser um prescale de 1 para 16, né? Então, tem de prescale comparado ao timer 0, a gente tem menos opções, né, de configurações, certo? Mas aí com POSIX-Scale a gente tem mais, a gente tem um parâmetro a mais de controle, né, para a gente realmente fazer isso daí. E aqui tem toda a questão que a gente pode ler, prescale, POSIX-Scale, certo? Aqui vai falar de alguns registradores que são utilizados aí em conjunto com esse Timer 2 módulo, né? Mas aqui agora a gente vai se focar aqui no nosso material, certo? Então, calculando o tempo de interrupção, aqui a fórmula, né? A fórmula nada mais é que o ciclo de máquina vezes a quantidade de contagens que eu vou ter, certo? Vezes o pré-scale do Timer 2, vezes o pós-scale do Timer 2, né? Uma vez que a gente seleciona isso daqui, a gente consegue controlar o tempo de interrupção, certo? E agora aqui tem um código, que é o mesmo código que a gente vai estar trabalhando aqui hoje, certo? Então vamos aqui para o nosso código, lembrando que a gente vai estar utilizando a placa aqui padrão que a gente veio trabalhando nas últimas aulas, né? Que é aqui a PIC Genius, que a gente vai estar utilizando, beleza? Então tá aqui, a gente vai utilizar o mesmo código, a mesma aplicação da nossa aula anterior, só que agora a gente vai trocar o timer, né? Vai tirar do timer 0 e configurar o timer 1. Então aqui já está rolando. Então, maiores explicações da aplicação você pode ver e estudar o nosso vídeo anterior. A nossa, creio que seja a aula 10. Certo? Então, indo aqui para nossa IDE de programação, daqui, então, o mesmo arquivo, se você programou e já tem ela salva, você pode fazer uma cópia e fazer as alterações. Certo? Então, aqui a gente vai fazer essa segunda configuração aqui. Então, a gente está trabalhando o mesmo clock, né, que é 8 milhões, que é 8 MHz, certo? Com isso aqui, a gente já pode calcular o nosso ciclo de máquina, certo? Então, se é 8, então ele é sempre dividido por 4. Então, se é 8 MHz, eu vou ter mais ou menos ali um ciclo de máquina, né? Um tempo de trabalho de 2 MHz. Se eu quiser ir saber o tempo que demora o ciclo de máquina, é só dividir esse 1 por esses 2 MHz aqui, que é 2 milhões, que vai nos dar 500 nanosegundos, né? Então, o tempo de estouro, tá aqui a fórmula, né? Ciclo de máquina vezes o PR2, vezes o pré-scale, vezes o pós-scale, aí, que a gente vai configurar. E aqui já tem o que a gente quer, né? A gente vai setar esse PR2 como 250, né? Que ele é um divisor legal aí quando a gente quer trabalhar em segundos, certo? Lógico que esse valor aqui você pode trabalhar vários valores dependendo da aplicação, né? Como que você vai aplicar esse timer aqui. Então, não é obrigado a você manter, você pode fazer alterações livres nesse PR2. Aqui a gente vai, como eu vou querer que deixa eu botar aqui a aplicação. Como eu vou querer que essa variação desses LED ocorra a cada 1 segundo, então eu vou colocar o PR2 como 250, né? Que aí fica um divisor ali de 1000 milissegundos, né? Que é 1 segundo aí. Então, 250
vou escolher um pré-scale de 1 para 4, certo? E um pós-scale de 1 para 10, né? Então, é essa a configuração. Fazendo todo esse código, né? Então, 250 vezes 4 dá 1000, vezes 10 dá 10.000, né? Vezes 500 nanosegundos. A gente vai ter aí um estouro a cada 5 milissegundos, né? Do nosso timer 2, né? Então, dentro de uma configuração, pensando em leitura de botões, né? Talvez essa configuração já seria bem ideal, né? Fazer essa configuração do timer 0, lógico, considerando que a gente está trabalhando com um clock de 8 MHz, né? Se for 16 MHz, 4 MHz, a gente tem que refazer esse cálculo aqui de uma forma que a gente consiga chegar. Mas geralmente aplicações de leitura de botão, 5 milissegundos já é um bom tempo de estouro, aí ou até menos, 1 milissegundo, né? Seja interessante. Aqui, para quem viu, daqui são os desenhos dos caracteres lá, que a gente vai utilizar no display de 7 segmentos, que vai estar sendo controlado aqui no main, no void main, certo? E aqui temos a nossa interrupção, certo? E aqui a gente vai fazer, tá aqui a nossa configuração, né? Então aqui é bem fácil, né? Então, para evitar que ela se estenda, a gente vai só explicar aqui. Então a gente vai direto para o void main, que é a configuração. Então, semi-consta, aqui tudo a gente herdou lá da última aplicação, né? Aqui são a configuração das portas que a gente vai estar trabalhando, né? Que é o A, o B e o D, certo? E aqui as inicializações do porte B lá como 1, para ele começar com o primeiro LED ligado, né? Mas como a gente viu lá, tem algum problema de configuração lá no PicGenius que o LED do RB0 não liga, né? A gente tem que ver lá se precisa de alguma configuração, mas em questões de aprendizado aqui simulado, não vai interferir muito. Aí lembrando o GIE, que é o Global Interrupt Enable, né? Então eu liguei as interrupções globais e aqui eu liguei as interrupções de segundo nível, né? Aqui dentro dessa explicação lá que a gente acabou de ver na nossa aula, certo? Então eu tenho que habilitar o timer 2 com o estouro do PR2, então isso eu vou colocando o TMR2 Enable Bit, né? Como 1, certo? Aí sim o PR2 vai ser utilizado na contagem da interrupção por timer 2. Lembrando que o PR2 também tem outras aplicações dentro, né? Quando a gente for ver PWM, a gente vai ver lá que o PR2 também pode ser conectado com o módulo CPP, certo? Aí se eu adiciono o módulo CPP, aí automaticamente eu já perco a capacidade de utilizar a interrupção por timer 2, né? Por isso que a gente tem 3 timers aí, então caso eu precise utilizar PWM, a gente vai ter que colocar esse PR2 setado por PWM para gerar lá as ondas que a gente utiliza para controlar a potência de alguns componentes eletrônicos, certo? Mas aqui como a gente está trabalhando só com interrupção, então a gente vai ligar a interrupção por timer 2, colocando em 1, fazendo isso eu já seto o registrador PR2 para fazer a interrupção por timer 2, certo? Tá aqui o PR2, né? Como eu falei, eu coloquei o valor de 250, então é só chegar aqui e colocar 250, bem básico aí. Se você quiser ser muito nerd, você tem a opção de colocar em hexadecimal ou até em binário, né? Mas aqui botar 250 é mais direto e compreensível. Aí aqui está a configuração do meu timer 2, né? Que é lá o que a gente propôs lá em cima, que é um pós-scale de 1 para 10 e o pós-scale de 1 para 10 e o pré-scale de 1 para 4. De 1 para 4 são esses dois últimos bits aqui. Então 00 é de 1 para 1, 01 é de 1 para 4. Então tá aqui de 1 para 4, certo? Aí lembrando que esses dois bits aqui, esse aqui é não implementado, né? Que é o 0, que a gente colocou lá na tabela. E aqui são os 4 bits que vão controlar o pós-scale, né? Então, esses 4 bits, sendo os 4 0 é de 1 para 1. Então, se eu for converter esses 4 bits aqui para decimal, vai dar 9, né? Que aqui eu tenho 8 mais 1, 9. Mas como quando ele todo 0 é 1 para 1, então aqui não vai ser com essa configuração aqui que a gente está vendo aqui. Lógico que não vai ser de 1 para 9, vai ser de 1 para 10, né? Porque 00 já é 1, então se aqui é 9, então o pós-scale é de 1 para 10, né? Então é só lembrar disso daí. Você converte esses 4 bits aqui, o primeiro não é implementado, e os 4 bits são o controle do pós-scale. Então eu converto ele de binário para decimal, vou ter um valor, e esse valor somo mais 1 para saber o meu pós-scale, né? Então aqui eu tenho 9, né? Se eu somar mais 1, tenho 10, certo?
até para garantir isso daqui. Vou colocar aqui a calculadora do Windows. Posso vir aqui mudar de científica para programador. Escolher aqui binário e botar aqui 1001. Então a gente consegue ver que bem que a gente vai ter o 9. Deixa eu tentar botar em tela cheia aqui para ver se melhora aqui. Então se eu botar para hexadecimal aqui, ó, então eu vou ter o valor de 9. Então só mais um, vai ser 10, que vai ser o pós-scale de 1 para 10. E o outro é de 1 para 4. Se eu colocasse nesse bit aqui 1, seria já direto de 1 para 16. Aí lembrando que esse bit aqui que não entrou nem nesses dois primeiros, nem nos 4 depois dele, é o bit que a gente usa para ligar a interrupção do timer 2, né? Que é o TMR2ON, certo? Deixa eu colocar aqui. Tá aqui, ó, é o TMR2ON, que é para fazer a ligação do timer 2, certinho? Então aí são as mudanças que a gente vê aí em relação ao outro, né? A gente utilizou o PIE agora e a gente habilitou tudo que tem relacionado ao timer 2, as configurações restantes, que é o T2COM, o PR2, ligar o bit aqui, o GIE e o PRIE, certo? Aqui para baixo é o mesmo código da semana da última aula, certo? E aqui vem a parte da interrupção, né? Beleza? Então, como eu quero uma mudança a cada 1 segundo, certo? E o meu estouro acontece a cada 500 milissegundos, para eu conseguir quantos estouros eu preciso de 5 milissegundos para chegar a 1 segundo. Então, é só dividir 1000 por 5 e eu vou ter o valor de 200, né? Beleza? Então aqui meu contador vai ser a mesma estratégia que a gente utilizou lá na outra. Na outra a gente viu uma variação daqueles LEDs lá mais rápido, agora eu quero de 1 segundo. Então eu posso botar aqui 200, né? Então a cada estouro que tiver do timer 2, que vai ser a cada 5 milissegundos, então eu vou contar 200 estouros, né? Então 200 vezes 5 vai dar 1000 milissegundos, que é igual a 1 segundo, que vai ser o tempo de mudança. Então aqui se conte, então a gente criou o conte aqui, então a gente manteve a mesma estrutura do código anterior, certo? Para facilitar o aprendizado. Lá, lógico que a gente vai mudar a flag. Lá tem a flag que é o T0if, né? Que é a flag do que ocorreu a interrupção no timer 0. Aqui no timer 2, esse aqui é o nome da flag, né? Que é o TMR2if. Ou seja, se aconteceu a interrupção, né? Esse I é de interruption flag, né? Não é if de se, né? Mas também é bem... Dá para a gente fazer essa relação aí. Mas é o do interruption flag, né? Então, se esse interruption flag for igual a 1 do timer 2, quer dizer que aconteceu a interrupção de timer 2, né? Então, ele vai fazer o count mais, e depois que esse count chegar a 200, ele vai zerar o count e vai gerar lá a ação no circuito, né? Que é a cada 200 interrupções lá, que a gente contou, ele vai zerar o contador para poder conseguir manter a ação, né? De variar qual light está sendo ligado, faço a ação aqui, e aqui eu faço o if para fazer o reset da aplicação, certo? Lembrando aqui, ó, toda vez que, assim como a gente aprendeu lá no timer 0, toda vez que a gente gerar aqui, a gente identificar a interrupção do timer que a gente quer, a gente tem que resetar a flag, né? Então eu vou copiar e aqui depois, antes de finalizar o if, eu vou o quê? Resetar a flag, né? Então aqui ela ficou 1. Se eu não resetar ela, o meu código vai ficar preso dentro desse if aqui e nunca mais vai sair, né? Ele vai parar de executar a nossa interrupção. Então, aconteceu a interrupção. No final do if dessa interrupção, eu vou resetar a minha flag da interrupção. Então, botei aqui igual a 0, então ela vai resetar e vai precisar. Vai voltar a executar, né? Se a gente for comparar com o código do outro, toda vez que a gente, lá no timer 0, toda vez que depois que a gente resetava a flag, a gente fazia o quê? A gente setava novamente o contador do timer 0. Aqui a gente não precisa, porque a quantidade de contagens que eu quero já foi setada aqui no PR2, né? Então aqui é menos linha que a gente precisa configurar. Aí já ressaltando, né, para possíveis aplicações mais avançadas, essa função aqui de interrupção você pode listar todas as interrupções que você queira, né? Não é obrigado você utilizar só uma interrupção. Então eu poderia muito bem aqui colocar essa interrupção do timer 2 e criar um outro if por T0if. E aqui fazer outra coisa de interrupção aí que eu quisesse, né? Então aqui o bom é só setar a ordem de prioridade, né? Então as que eu achar mais importante eu coloco primeiro, né? E a menos importante eu vou colocando para baixo. Então aqui eu posso
setar vários tipos de interrupções dentro dessa própria função aqui, interrupt, certo? Então eu posso ter um comportamento, lógico que eu tenho que configurar, ligar a interrupção, todas as interrupções que eu quiser, né? Então liguei a interrupção do timer zero, então aqui dentro eu vou colocar todo o código e toda a técnica que a gente aprendeu do timer zero vai ser aplicado nesse if, né? Então a gente vai colocar aqui a questão do reset da flag, o set do contador novamente para manter o padrão de comportamento temporal que eu setei para aquela interrupção, né? Então se for 1 segundo, então eu faço todo o reset para o timer zero para ela contar a cada 1 segundo, mesma coisa. Então cada interrupção você vai configurar, mas aqui dentro dessa void interrupt aqui, você pode listar todas as interrupções possíveis e disponíveis para aquele microcontrolador, certo? Só tem que estudar certinho para ver se uma interrupção ou uma funcionalidade que você ligou não vai desabilitar uma dessas interrupções que você quer programar, certo? Mas em tese aqui acabou o código, né? Então é só isso aqui. Então como a gente aproveitou, ficou bem mais fácil aqui a parte da codificação, certo? Então essa codificação está aqui. Agora é só a gente criar aqui o main project, né? Deixa eu ver se eu não errei nada. Não, deu completo aqui. Deu construído com sucesso. E vai gerar essa configuração aqui, ó. Então esse aqui está mudando a cada 1 segundo. Ele vai mudando aqui. E retorna. Que era para esse aqui ligar, mas não está ligando, né? Então isso aqui foi a aula de hoje. Foi um pouco menor do que a última aula. Então você pode parar aqui o código, entender, reestudar. Mas aqui a gente consegue praticamente entender o conceito do que foi o pós-scale, o pré-scale, né? A utilização do PR2 junto com o timer 2 e como ligar, configurar, né? Como configurar essa interrupção lá, editando o PR2, que é o limite de contagem, e o T2CON, que é que controla essa interrupção do timer 2 lá. Certo? Então é bem mais simples. Depois que a gente aprende como funciona o timer 0, fica muito fácil a gente compreender o funcionamento do timer 2, né? Só mudou alguma questão de configuração, né? Mas aí é bem interessante. É mais uma interrupção que a gente pode configurar dentro das nossas futuras programações, certo? Então é isso na aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham bons estudos e a gente pode se ver aí na próxima aula do nosso curso.